François Marguerite, mais conhecido pelo pseudônimo Voltaire, foi um escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês. Conhecido pela sua perspicácia e espirituosidade na defesa das liberdades civis, inclusive liberdade religiosa e livre comércio, é uma dentre muitas figuras do iluminismo cujas obras e ideias influenciaram pensadores importantes, tanto da Revolução Francesa quanto da Americana. Escritor prolífico, Voltaire produziu cerca de 70 obras em quase todas as formas literárias, assinando peças de teatro, poemas, romances, ensaios, obras científicas históricas, mais de 20.000 cartas e mais de 2.000 livros e panfletos. Voltaire foi um pensador que se opôs à intolerância religiosa e à intolerância de opinião existentes na Europa no período em que viveu. Suas ideias reformistas acabaram por fazer com que fosse exilado de seu país de origem, a França. O conjunto de ideias de Voltaire constitui uma tendência de pensamento conhecida como liberalismo. Exprime na maioria dos seus textos a preocupação da defesa da liberdade, sobretudo do pensar, criticado a censura e a escolástica. Voltaire foi influenciado pelo cientista Isaac Newton e pelo filósofo John Locke. Defendia as liberdades civis de expressão, religiosa e de associação. Criticou as instituições políticas da monarquia, combatendo o absolutismo. Criticou o poder da Igreja Católica e sua interferência no sistema político. Foi um defensor do livre comércio, contra o controle do Estado na economia. Foi um importante pensador do iluminismo francês e suas ideias influenciaram muito nos processos da Revolução Francesa e de independência dos Estados Unidos. Tempos iguais, ideias contrárias. Voltaire e Rousseau, apesar de serem da mesma época e terem vivido o mesmo processo que deu origem à Revolução Francesa, Voltaire e Rousseau seguiam linhas de pensamento contrárias, que de uma forma ou de outra acabaram por influenciar o sistema da Revolução. Enquanto Voltaire caracterizou-se por enfatizar um conteúdo crítico em sua obra e demonstrar as contradições sociais, direcionando o raciocínio geral para que assim se repensasse todo o legado deixado pela tradição, Rousseau contestava a preocupação francesa com a impressão causada ao outro, com a importância em que a opinião alheia causava interferência na independência social das pessoas. Voltaire, que ao mesmo tempo em que era atraído pela negação e que lutava incessantemente contra todas as formas de dogmatismo e predeterminação, mostrou-se altamente contraditório ao explicar sua posição, invertida no 201 que o povo deve ser dirigido e não instruído, ele não é digno de sê-lo. 40.000 sábios, é mais ou menos o que eles precisam. Apesar de defender o pensamento crítico dos homens, ensinando-os a ter razão absoluta e sabedoria em suas avaliações, livres de todos os preconceitos, criando assim um novo tipo de sociedade pensante e que reunisse condições intelectuais de direcionar os seus próprios caminhos a um futuro melhor, caia em contradição ao entender o povo como uma massa que só tinha os braços para viver. Duvidando que ela jamais teria tempo e capacidade para se instruir, morrendo de fome antes de se tornarem filósofos,